O que acontece com uma pessoa na fase adulta para ela desenvolver o ataque de pânico ou o transtorno de pânico? Na verdade, não é o que acontece, é o que aconteceu com ela. Aquilo que aconteceu de errado com a gente está influenciando na forma como a gente se sente, na forma como a gente enxerga o mundo, está influenciando na nossa realidade. Aquilo que a gente viveu na infância está moldando a nossa vida. Se você não é inscrito no meu canal, seja bem-vindo, bem-vinda, se inscreva, deixa seu like. Meu nome é Osmar Trindade, sou terapeuta e treinador focado em inteligência emocional. Então, quando nós passamos por uma situação de perigo, o nosso corpo automaticamente se prepara para manter a nossa sobrevivência. Então imagine que você está andando por um beco escuro perto da sua casa e você vê uma pessoa encapuzada andando rápido indo na sua direção. Então o seu sistema de detecção de perigo, o seu sistema límbico, ele se ativa, dá um alarme para o seu corpo, perigo, 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 perigo. Seu corpo então se prepara, cortisol, adrenalina para você fugir ou para você lutar. Esses são os mecanismos naturais, instintivos, para que a gente sobreviva a um perigo. Agora, quando a gente não consegue lutar ou fugir, quando o nosso corpo não consegue realizar uma dessas duas ações, entra a terceira ação, que é o congelamento. E esse congelamento do corpo é um mecanismo também de defesa do nosso corpo para que a gente sofra o mínimo possível. É aquele famoso, sabe, o se fingir de morto? Os animais fazem muito isso, se finge de morto, porque a hora que dá uma brecha, o animal então consegue escapar da presa. Então, na fase adulta, se você passa por essa situação de perigo, seu corpo está lá preparado, você vai lutar, você vai fugir. Agora, pense a vida de uma criança que está numa situação de perigo, que ela apanha muito do pai, ou ela presencia os pais brigando, a mãe sendo agredida, discussões em casa. Então essa criança ou ela é vítima de algum tipo de violência, seja física, violência física, emocional, sexual, algum tipo de abuso, não importa. Então o corpo dela está estressado, está super estimulado para poder enfrentar aquele perigo. Só que ela é apenas uma criança. Então ela não consegue liberar essa descarga de energia, o cortisol e a adrenalina que o corpo manda, que o cérebro manda para o corpo para enfrentar aquela situação. Então a criança ela tem um congelamento. E aí esse hormônio começa então a corroer, causar danos na vida da pessoa. Então essa criança passa a sofrer de estresse tóxico. E na fase adulta ela vai ter possivelmente problemas de saúde, resolver algum tipo de problema de saúde, e um dos problemas que ela vai ter de ordem mental são os problemas de ansiedade, no caso, o transtorno de pânico. Então imagine o seguinte, vamos voltar lá para a época do Homem das Cavernas. Imagine a seguinte situação, você mora numa caverna e você sabe que todas as vezes que você sai da caverna, a caverna está perigosa. Tem um monte de urso, tigre, leão. E você então, seu corpo então já sai dessa caverna estressado, no estado de alerta. O seu sistema de detecção de perigo em alerta, certo? E aí você então já sai da caverna estressado, o seu corpo vai mobilizar todos os recursos para manter a sua sobrevivência. Então todas as vezes que você tem que sair da caverna, é assim que seu corpo fica. Você pensa nisso, o seu corpo fica estressado. Isso foi útil para nos trazer até hoje. Agora, imagine que para uma criança, o urso, o tigre, mora dentro da caverna. Está dentro da casa dela. Ou dentro da escola. Talvez não seja o pai, a mãe, mas talvez seja os colegas que fazem ela sentir muito medo. Essa criança sofre algum tipo de bullying. Talvez um professor muito agressivo que grita. Enfim, então essa criança ela está convivendo com o urso dentro da caverna dela. E não importa se é o pai, é o urso, se é a mãe, se é um colega na escola, se é um professor. Então o corpo dela está o tempo todo estressada. E então esse estresse tóxico começa um movimento invisível e vai alterando a biologia da pessoa e também vai afetar no desenvolvimento do cérebro dessa criança.
E aí esse sistema de detecção de ameaça fica extremamente superativado. Então ela está o tempo todo em alerta. O tempo todo ela está em alerta. Tem muitas crianças que são diagnosticadas com TDAH e elas nem têm isso. É porque elas não conseguem ficar paradas. Porque o sistema dela de detecção de ameaça está apitando, tem uma sirene ligada falando perigo, 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 perigo. Então ela está o tempo todo superativada. E aí o que acontece? Na fase adulta, esse sistema, num dado momento, acontece alguma coisa na vida dela, ele então é o gatilho, é o suficiente para desenvolver esse transtorno. Então vamos imaginar que a pessoa, por alguma razão, ela não se alimentou direito, está indo para o trabalho, está lá no transporte coletivo, está no ônibus, ela não se alimentou direito, de repente ela passa mal. Ela passa mal. E aí o corpo então se ativa, fica extremamente estimulado para a detecção de perigo. Só que não tem perigo nenhum, ela está ali, passou mal. E aí vamos imaginar que ela comeu alguma coisa, comeu um chocolate, tomou ali um refrigerante, pronto, a glicemia voltou e ela está super bem. Sabe o que vai acontecer? Ela vai começar a associar viagem de ônibus com situação perigosa. E ela então, todas as vezes que ela pensar em entrar no ônibus, vai gerar uma ansiedade nela. E ela vai começar a sofrer de pânico, que ela não quer passar mal, não quer desmaiar. Então, o corpo dela usa como mecanismo a hipervigilância. Ela começa então a ficar hipersensível e a prestar atenção em cada movimento no corpo dela. Cada movimento do corpo, sinal do corpo, ela presta atenção. Então ela entra no ônibus, de repente ela sente uma pontada na cabeça. Sei lá, uma dor de cabeça. E o que vai acontecer? Perigo. Sistema de alarme, perigo, 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 perigo. E aí vai gerar aquela ansiedade. E aí, cada vez mais que ela andar de transporte coletivo, vai estar sempre ansiosa. E aí, qual a estratégia que a pessoa utiliza? Ou ela começa a ir de Uber, ou ela começa a ir de táxi, ou ela começa a ir de carona, e ela passa a evitar essa situação. Então, se você sofre disso, você precisa entender que essa situação de transtorno de pânico é por conta de algo de errado que aconteceu com você. E existem estratégias que você pode utilizar para poder lidar melhor com essas situações. E isso vai ser tema para um próximo vídeo, tá legal? Fez sentido para você? Se fez, dá o like aí, se inscreve e compartilhe com as pessoas. Um beijo no coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.